Olá, eu sou a professora Marta Justino, da disciplina Língua Portuguesa. Vamos dar continuidade às nossas aulas para a turma do 4º ano. O nosso conteúdo hoje é gênero textual poema. O objetivo da nossa aprendizagem de hoje é identificar a função social e comunicativa dos textos que circulam no cotidiano. Já organizou seu espaço para estudar? Tem que organizar o espaço, tá? Não é assim não, de todo jeito não. Vamos lá. As habilidades, de acordo com a BNCC, localizar informações explícitas em diferentes gêneros lidos, ouvidos ou sinalizados. Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global em textos lidos, ouvidos e sinalizados. Antes, nós vamos para a correção do nosso desafio da aula anterior. Eu deixei aí um joguinho para vocês, um quebra-cabeça para vocês descobrir qual é o gênero. Então, vamos tentar descobrir qual é o gênero. Se vocês descobrirem, eu espero que vocês tenham descoberto os gêneros, tá? Tenham copiado direitinho e agora a gente vai fazer a correção. Então, vamos ver qual era o primeiro gênero. Ó, são de origem popular, situação inicial, conflito, enredo, tendência, magia e desfecho. Qual é o gênero textual que tem essas características? De origem popular, que traz uma situação inicial, que tem um enredo, que tem magia. Qual será o gênero? Ó, é o conto. Então, o conto é que tem essas características. Vamos ver agora o segundo. Criado pela tradição oral, são curtas e os personagens são animais e têm uma moral. Qual será este conto? Esse conto não, qual será esse gênero? O gênero que traz animais como personagens e que no final traz uma moral. Isso mesmo, são as fábulas. Então, as fábulas, ela tem essa característica. Nosso terceiro gênero, relata atos importantes e atuais, é fiel aos fatos, narra o que aconteceu. Ah, essa é muito fácil, né? Eu acredito que essa vocês acertaram assim, ó, de primeira. É isso mesmo, ó, a notícia. A notícia, ela relata os fatos, os atos importantes e atuais. Nosso quarto, é considerada a semente da literatura. Tem versos, estrofes e rima. Por sinal, é o tema da nossa aula de hoje, que é o poema. Olha, até rimou, viu? E agora, o quinto, é uma forma de comunicação. Tem remetente e destinatário. O que é que a gente coloca? Um remetente e o destinatário. Remetente somos nós que estamos remetendo e um destinatário. Isso mesmo, é a carta. E por último, esse gênero serve para deixar um recado, um pedido ou dar uma informação. Ah, esse também é muito simples e muito fácil, gente. Vocês descobriram qual é? Isso mesmo, é o bilhete. Então, ó, a gente descobriu os nossos gêneros: conto, fábula, notícia, poema, carta e bilhete. E hoje a gente vai estudar sobre poema, um desses gêneros. O que é um poema? O que será um poema? Para que serve um poema? E quais são as principais características de um poema? A gente vai descobrir isso agora, né? O que é um poema, para que ele serve, quais as principais características do poema. E para isso, nós vamos ler um poema. Eu trouxe um poema para vocês chamado Raridade. E aí eu vou ler esse poema para vocês, tá? A arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la, para pôr na sala, em cima de um poleiro, onde ela fica o dia inteiro, fazendo o escarcéu, porque já não pode voar pelo céu. E se o homem não para de caçar arara, hoje uma ave rara, ou a arara some, ou então muda seu nome para arrara. Esse texto é de José Paulo Paes. Olha o bicho, São Paulo, editora Ática.
Então, a gente acabou de ler um poema. O que será que retrata esse poema? O que será que o autor quis dizer com esse poema? Será que ele quis chamar nossa atenção para alguma coisa? O que é que ele expôs nesse poema? Né? É o sentimento dele? Será que ele está indignado com alguma coisa? Ó, lá no comecinho do poema, ele diz que a arara é uma ave rara. E ele colocou o tema do poema raridade, porque é uma ave rara. Então, no poema, ele está dizendo que a arara é uma ave rara. Mas por que será que a arara hoje é uma ave rara? Ele também coloca no poema que é porque ela é caçada pelo homem. Então, ó, o poema é um texto escrito em versos, como a gente acabou de ler. É um texto em versos. Os versos são cada uma das linhas do poema. Eles podem ou não apresentar rima. E ainda, um conjunto de versos forma uma estrofe. Então, o poema ele tem toda uma estrutura, tá? Ele é em versos, é um texto em verso, tá certo? É um texto literário, tá certo? Então, o autor que escreve um poema, ele é livre para ele escrever da forma de como ele quiser. Ele pode usar o arranjo que ele quiser, tá? A estética do texto, a sonoridade que ele quiser para fazer o seu poema. A finalidade do poema. Então, o poema tem uma finalidade, que é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. Então, no poema que a gente leu, ele está expressando um sentimento. Emocionar, sensibilizar o leitor e manifestar arte e beleza. A gente pode, no poema que a gente leu, a gente também pode dizer que o autor queria sensibilizar também as pessoas, né? Os caçadores aí que vão para a mata caçar as araras. E podemos encontrar os poemas em forma escrita, em vídeo, áudio e em outras linguagens. No poema Raridade, ele está dividido em 2 estrofes, tá? Cada estrofe tem uma quantidade de linhas, essas linhas são o verso. E aí, ó, eu já contei quantos versos tem esse poema. Então, esse poema tem 15 versos. Então, cada linha do poema é um verso, tá certo? Ó, observa aí. Eu coloquei o poema todo agora, e aí, ó, a gente contou que ele tem 15 linhas. Cada linha é um verso, tá? Então, a arara é um verso, é uma ave rara, é outro verso, pois o homem não para, é outro verso, e assim sucessivamente. Cada conjunto desse de versos, tá? Forma uma estrofe. Então, onde é que está a estrofe? Ó, esse primeiro quadradinho ali, ó, vou colocar novamente. Esse primeiro quadradinho, tá? É uma estrofe, tá certo? Então, nesse poema a gente tem 2 estrofes, tá certo? As estrofes, elas são separadas por um espaço. Observa que entre uma estrofe e outra tem um espaço ali, ó, no meio, tá vendo? Ó, tá? E aqui eu tenho o nome do autor, que é José Paulo. Esse texto, esse poema é do livro Olha o Bicho. No poema, ele pode vir ou não com rima. Será que esse nosso poema tem rima? Vamos ver se temos rima no nosso poema. Então, no poema Raridade, vamos ver quais são as rimas. Eu tenho aqui, ó, arara, que vai rimar com rara. Arara, rara, que também rima com para. Então, arara, rara e para. São palavras que rimam, tá certo? Eu tenho aqui caçala e tenho sala. São rimas que aparecem no nosso poema. Poderia ser um poema também sem rima,
Não são todos os poemas que apresentam rima. Em cima do poleiro, onde ela fica o dia inteiro. Poleiro, rima com inteiro. E escarcéu, rima com céu. Na segunda estrofe, temos o para, arara e rara novamente. Ou a arara some, ou então ela muda seu nome. E aí eu tenho mais um par de rima. Some e nome. Ok? Então, nesse nosso poema, a gente tem rima. O poema de José Paulo, ele apresenta rima, que é uma das características do poema. E aí temos uma curiosidade. No finalzinho do nosso poema, tem essa frase. Ou a arara some, ou então muda seu nome para arrara. Arrara é uma palavra diferente, não é? É uma palavra que a gente não costuma escutar muito. Essa palavra, ela foi formada pelo neologismo. Ela foi criada pelo neologismo. Ou seja, ela foi criada a partir de uma outra palavra, foi formada através da junção do substantivo arara e do adjetivo rara. Arara e rara. Arrara. O que é que significa isso? Significa que se o homem continuar caçando a arara, ela vai mudar de nome. Ela vai deixar de ser arara e vai passar a ser arrara. Tá certo? Então, esse mecanismo que foi feito aí é um processo de neologismo, tá certo? Na verdade, a palavra arrara, a gente não vai encontrar. A gente vai encontrar a palavra que é um verbo arrarar. Arrarar a gente encontra, é o verbo que significa tornar raro, tá certo? Mas arrara, no sentido que o autor deu ao poema, tá certo? Utilizando aí arara e rara, a gente não encontra, tá certo? É só uma curiosidade para vocês. Analisando e interpretando o poema. Por que a arara é uma ave rara e não voa mais pelo céu? Por que será que ela é uma ave rara e por que ela não voa mais pelo céu? Para que eu possa saber, conseguir responder, eu preciso voltar lá para o meu poema, não é? Eu preciso voltar a ler o poema. Então, lá no comecinho do meu poema, eu vou encontrar a arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la. Então, eu já sei por que é. Porque o homem não para de ir ao mato caçá-la e pôr ela na sala em cima de um poleiro. Então, por isso que ela é uma ave rara. E por que ela não voa mais no céu? Porque o homem coloca ela no poleiro e ela fica lá no poleiro o dia inteiro. Coitada, presa. O lugarzinho dela não é ali. Porque o homem não para de caçá-la e deixa ela presa em uma sala em cima de um poleiro. Então, podemos concluir que o homem está impedindo a arara de voar pelo céu. Não é verdade? Quando eu chego a essa conclusão, tá? Eu tenho essa resposta e aí eu concluo que o homem está impedindo da arara voar. A gente não consegue mais ver a arara voando por conta dos caçadores que estão acabando com as araras, porque o lugar delas é para estar lá, voando, né, enfeitando a natureza, e não numa sala, numa gaiola presa. Os pronomes sublinhados se referem a qual palavra? Olha só, nesse trecho eu tenho 3 pronomes. Eu tenho lá, eu tenho o pronome a e tenho o pronome ela. E a gente estudou pronome, que é aquele que é empregado no lugar do nome, né? Então, a arara é uma ave rara, pois o homem não para de ir ao mato caçá-la. Esse lá, que está aí na palavra caçá-la, observa que está em negrito e está sublinhado, para ficar em destaque, para você identificar. Então, para a pôr na sala, esse a também está se referindo a quê? Em cima de um poleiro, onde ela, esse ela também está se referindo a quê?
Os três pronomes estão se referindo à mesma coisa, tá? Caçá-la, tá? Para apor. O que é que eu vou pôr? E onde ela fica? Ela quem? É a rara, a arara, a sala ou a ave? Está se referindo a quem? E aí? O que é que vocês acham? Os pronomes que estão em destaque, eles se referem a qual palavra no texto? E aí, já descobriram? Vamos ver se é essa mesmo que você acha que é? Isso mesmo, arara. Então, de ao mato caçá-la. Caçá-la quem? Caçá-la a arara. Para apor a arara. E onde ela fica? Ela quem? A arara. Ela fica o dia inteiro lá no poleiro. Não está se referindo à arara. E aí eu tenho um textinho para vocês sobre o som das palavras, tá? Esse texto que eu trouxe aqui para vocês, ele está explicando como é que o poeta escreve o poema. Então, quando o poeta escreve ou canta, ele não pensa só no sentido das palavras, mas também na sua sonoridade. Às vezes, ele recorre à rima, como nesses versos de Tatiana Bellick. E também como no texto que a gente viu. A gente viu o poema Raridade. No poema Raridade, ele tem rima, tá? O autor, ele usou a rima para dar sonoridade ao poema, tá? Os arranjos estéticos do poema. Então, o autor, o poeta, ele é livre para ele escrever da forma como ele queira. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo. Ó. Na rua andava à toa, enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. O que é que a gente pode observar nesse poema? Nesses versos? Nesses versos, a gente tem a rima, tá? Na rua andava à toa, a enorme jacaroa, aquela tal fugiu do Pantanal. Toa rima com jacaroa e tal rima com Pantanal, tá? Então, as palavras foram usadas, foram articuladas aí, formaram rimas para dar sonoridade ao poema, tá certo? E jacaroa, professora, mas jacaroa não existe, é jacaré fêmea e jacaré macho. Mas no poema, o poeta ele pode sim fazer esses arranjos, ele pode colocar a palavra jacaroa para rimar ali com a palavra à toa. O poeta também pode se utilizar de repetição de uma consoante. Ele pode enfatizar uma consoante no verso. Ó, nesse caso aqui, está sendo enfatizada a consoante C. Como você pode observar, ela está aí bem visível aí, ó, está em negrito e está sublinhada também. Esse é um poemazinho de Cruz e Souza. Então, ele diz assim: nunca se cala o calado, e sempre o calado fala, calado que não cala, nunca se cala o calado. Observa que o que foi enfatizado aí foi a letra C. Então, o poeta, ele usou da repetição de uma consoante para dar sonoridade ao seu poema, tá certo? Tem um poema que vocês conhecem muito bem, e que usa uma consoante, que é uma bem facilzinha. Quer ver que vocês sabem? Ó, o doce perguntou para o doce qual é o doce mais doce. O doce respondeu para o doce que o doce mais doce é o doce da batata doce, tá? Então, nesse poema, a gente pode verificar que a letra D é uma letra que está presente constantemente no verso, tá certo? Então, o poeta, ele pode utilizar de uma consoante para enfatizar e dar sonoridade ao seu poema. E uma outra coisa que ele pode usar também. Em alguns poemas, a sonoridade é produzida pela repetição de uma vogal. Daí, a delícia desses versos de Tatiana Bellick. Olha só esse verso. A vaca amarela, aquela, pulou a cancela e a janela. Observa que nesses versos
eu tenho bem enfatizado aí, ó, tá em negrito, né, a letra A, a vogal A. Então, são recursos que o poeta pode utilizar para dar sonoridade, para fazer arranjos num poema, tá? Esse texto que eu mostrei para vocês, não é? Ele é de Afonso de Guimarães, do livro Som das Palavras, da editora Nova Geração São Paulo. Foi de onde foi tirado esse texto que eu trouxe para vocês. E aí vamos para a nossa revisão. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que poema é um texto escrito em versos. E que verso é cada linha do poema. E cada conjunto de versos forma uma estrofe. Podem ou não apresentar rimas. Tem a finalidade de expressar sentimentos, emoções ou pensamentos. Sensibilizar e manifestar a arte e a beleza. E podemos encontrar os versos em formas escritas, em vídeo, áudio e outras linguagens. E eu vou deixar para vocês uma atividade, tá? Um desafio, análise e interpretação. Eu vou deixar para vocês um poema para vocês responderem as questões que eu vou deixar. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar pausa na tela, tá? Para você ler o poema, para você compreender direitinho o poema e depois responder as perguntas. Responde as perguntas no caderno. Se você quiser, você pode até copiar o poema também no caderno, não tem problema nenhum. Se quiser copiar, copia. Também, se não quiser, só faz responder. Lê o poema e responde as questões no teu caderno. E quando for na próxima aula, a gente vai fazer a correção. Então, o poema que eu vou deixar para vocês é esse, ó, de José Paulo Paes. Paraíso. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Não para automóvel mata gente, mas para a criança brincar. Começa assim esse poema. Mas eu não vou ler ele não, quem vai ler são vocês. Então você vai ler todo o poema e vai responder as perguntas. Então eu vou deixar 6 questõezinhas para vocês responderem. São essas daqui, ó. Então, ó, você, ó, dá uma paradinha para ler o poema, lê direitinho o poema, observa direitinho se tem rima, se não tem rima, tá? E aí vai responder estas questões. Então, ó, quais os problemas que o poeta não deixaria acontecer mais, de acordo com o poema? Você acha que o poeta está satisfeito com o mundo? Por quê? Quantas estrofes tem o poema Paraíso? Conta lá quantas estrofes tem e coloca. Na terceira estrofe, a palavra aqui faz referência a que lugar? Então, tem uma palavra lá, aqui. A que referência está se referindo ao quê? No quinto, na última estrofe, a palavra ele substitui qual informação? Tá? Então, ó, são pronomes, tá? A gente já estudou pronome, então é só revisar aí o que a gente viu o pronome. E qual recurso foi utilizado para dar sonoridade ao poema? Então, na aula a gente viu alguns recursos que alguns poetas utilizam para dar sonoridade aos poemas. Então, neste poema, Paraíso, qual foi o recurso mais utilizado? Qual foi o recurso que o autor usou para escrever esse poema? E esse poema também, ele é de José Paulo, tá? Ele é do mesmo autor do poema Raridade, ok? E por hoje é só. Obrigada a todos e fiquem com Deus até a próxima aula.